sejam muito bem-vindos, mais um Resolvendo Dilemas. Hoje o assunto agosto lilás, um assunto muito importante, que eu sei que vocês já devem ter ouvido bastante informação, mas eu trouxe uma convidada especial para falar sobre o assunto. Nós vamos tirar as máscaras, mesmo mantendo todos os protocolos, porque estamos na distância segura e também facilita para vocês compreenderem a gente. Minha convidada de hoje é a doutora Angélica Fiore, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Ela é membro da Comissão da Mulher Advogada daqui de Farroupilha e eu vou iniciar perguntando qual seria a função da comissão? Isso, a Comissão da Mulher Advogada, é a CMA, ela tem a principal finalidade de garantir os direitos da mulher em si, da advogada, tá? Então, o que é a comissão? A Comissão da Mulher Advogada, ela é formada, na sua maioria, por advogadas, né? Aqui de Farroupilha, que é a que eu pertenço. Então, qual é a ideia da comissão? A gente promove palestras, eventos, seminários, sempre em relação a temas jurídicos, trazendo na questão enfoque da mulher, né? Os direitos da mulher, a questão do empoderamento feminino, não somente a questão da violência contra a mulher, né? Então, tudo que abrange a questão da mulher no trabalho, na profissão, na carreira jurídica, ou fora mesmo, na sociedade, na política, é um objeto, né, de estudo e, enfim, da CMA é a nossa função. Perfeito, e vem totalmente ao encontro do Agosto Lilás, né? Lilás. Então, também tem algumas campanhas ativas nesse mês. Quer comentar um pouquinho pra gente? O Agosto Lilás, ele é uma campanha já nacional, né, faz alguns anos que foi implantado. O Agosto Lilás, o agosto, na verdade, o mês de agosto foi eleito para ser o mês da conscientização contra a violência, né, da mulher. Então, da mesma forma que existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem o Agosto Lilás. Por que lilás, tá? O lilás tem vários significados, né? Se for olhar na questão de espiritualidade, na questão mística, muitos falam, né? Mas o agosto lilás foi escolhido pela questão que o lilás, ele traz a questão da igualdade de direitos, que é hoje o que a gente busca, né? Nessa questão da mulher. O Agosto Lilás, ele foi criado para marcar a data do dia 7 de agosto, tá? Que é a data específica da Lei Maria da Penha, né? Então, esse ano, 2020, foi completado 14 anos dessa lei, né? Que foi sancionada. Então, muita gente já ouviu falar da Lei Maria da Penha, mas eu não sei se todo mundo realmente sabe do que se trata, né? É uma das leis mais comentadas e quando se pergunta, né, para o público em geral, se já ouviram alguma lei, enfim, todo mundo cita a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha vem para garantir, né, ela vem para regular a questão da violência contra a mulher, né, a violência doméstica contra a mulher. Perfeito, e é isso que eu ia pedir, porque a violência doméstica, ela abrange inúmeras coisas, não é só agressão física, né? São vários tipos de agressão hoje, né? A lei é a Lei 11.340 de 2006, então ela vem para regular a violência doméstica como um todo. Hoje se tem muito, né, que a violência doméstica é a agressão física, mas ela é um só dos tipos de violência que a gente tem, né? A agressão física, né, a violência física é aquela, o soco, o chute, o tapa, é aquela que vai deixar o hematoma, né? Que a gente geralmente diz, vai fazer o BO, vai aparecer. Mas as pessoas se enganam quando pensam que é só essa, né? A violência vai muito além disso. Tem a violência psicológica, né, por parte do agressor, quando começam as humilhações, os xingamentos, né, a ideia de diminuir a mulher em si, né, é já um terror psicológico para conseguir deixá-la vulnerável. Então tem esse tipo de violência, tem a violência moral, né, que já fala a questão da honra da mulher, que são aqueles casos de injúria, difamação, calúnia, né, que também segue essa linha mais psicológica. Tem a violência patrimonial, que, como já diz, envolve patrimônio. Então, é aquele agressor que quebra as coisas dentro de casa, na ideia de intimidar, ou então que não deixa a mulher, né, enfim, a esposa, a companheira, usar os materiais de trabalho dela, ou então tira, né, algum patrimônio. Então, são agressões, né, nesse âmbito patrimonial. E tem a violência sexual, né, que também é muito comum nesses casos, né, de abuso, que é a violência, né, praticada quando o agressor, ele tenta e consegue, enfim,
ter qualquer tipo de relação sexual que não seja a vontade da mulher. Então, são vários tipos, né, de agressão, né, de violência. E o que se constata hoje, né? Quando chega na violência física, você já pode perceber que tem pelo menos 3 outros tipos de violência, no mínimo, né, antes disso. E às vezes passa um pouco despercebido. Então, até pela própria mulher, né, a própria vítima, ela não entende disso. Às vezes acha que ele tá cansado, que ele tá estressado, e acaba, né, relevando. Então, hoje é uma coisa quebrada, amanhã é uma humilhação, é um xingamento, depois ele priva ela de sair, e até chegar na violência física, né? Então, o que eu acho que é o limite, né? Não tem como aceitar uma coisa dessa. Eu acho que é um pouco cultural também, né? Tem muito de que antigamente as mulheres se submetiam a muita coisa e que era o normal para manter um casamento, para manter a família. E isso acaba indo de geração em geração, né? Infelizmente, sim, é cultural. O que eu escuto muito, né? Tem uma frase que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher, sim. Não é assim que funciona, né? Não existe isso. A mesma frase, outra frase ridícula que a gente escuta, que mulher gosta de apanhar. Que mulher que gosta de apanhar? Existem mulheres com medo ou receio ou com vergonha de denunciar, mas jamais uma mulher vai gostar de apanhar. Então, às vezes as pessoas que estão à volta vêm, mas se omitem. Então, isso é complicado também pela questão cultural que a gente tem hoje, né? Não vamos nos intrometer na vida do casal. Só que tem coisas que vão além, né? Não é um simples intrometimento, uma fofoca, né? Quando envolve a questão de integridade física, né? E psicológica, emocional de uma pessoa, acho que a gente tem que se envolver, sim. Até porque o agressor, claro que eu tô falando no sentido um pouco mais de conhecimento que eu busco da área, mas o agressor tem isso de entrar na mente da vítima, sim, e fazer a pessoa se sentir culpada. Exato. Ela achar que realmente foi por culpa dela. Merece apanhar. Exatamente. É isso que começa a violência psicológica. Então, ele vai fazer um terror psicológico para ela ficar abalada emocionalmente, psicologicamente. Não vai dar condições dela conseguir buscar uma ajuda para isso. E a ideia é o quê? Fragilizar ela ao máximo para que ele tenha todo o poder, né? E o que hoje a gente vê crescer mais, assim, as mulheres se sentem culpadas ainda, né? Será que eu fiz alguma coisa? Não fez. Simplesmente isso não pode ser admissível, né? Qualquer tipo de violência. A gente entende, sim, né? Um dia me xingou, né? Brigas todo casal tem. Agora a gente tem que saber o limite, né? Quando passa por alguma dessas agressões a mais, seja quebrando coisas, seja privando de ir a algum lugar ou não deixando trabalhar, aí já são coisas que tu vê, né? Até a questão da violência sexual. Então, dali em diante, a gente já não pode admitir, não se omitir, né? Quem sabe disso, quem presencia, muitas vezes a própria vítima tem vergonha, né? Muitas vítimas têm vergonha de denunciar. Então, quem enxerga essa realidade tem que ter o pulso firme para denunciar. E também pensar que se a pessoa já passou por todo esse processo psicológico, ela não vai ter condições e força de ir buscar uma ajuda e denunciar. Então também cabe ao pessoal da família, ao pessoal que está próximo, ficar de olho, ver se está realmente acontecendo alguma coisa, talvez conversar com essa mulher sem julgamento. Exato. Conversar de boa, oferecendo ajuda, né? E saibam que as denúncias podem ser feitas por vizinhos, por parentes, por amigos. Não necessariamente a denúncia tem que partir da própria vítima. Isso é uma coisa que foi, né, tá abrangendo. Por quê? Porque se percebe que a vítima fragilizada não consegue. Então, às vezes, você também não tem a abertura de conseguir conversar com a vítima, né? Por quê? Porque ele está muito perto, ou enfim, ela não consegue. Então, é feita a denúncia, né? E vai ter a investigação, vai ser feito, se constatar, não precisa ser feito pela vítima, né? Pode ser por alguém que presenciou, que sabe do fato, né? Que vem ocorrendo com a vítima. Perfeito. E como é que funciona a assistência a essa mulher pós-denúncia? Isso. Eu vou falar um pouquinho da denúncia, perfeito, tá? Em si. Ótimo. Então, hoje, existem vários canais de denúncia, tá? Tem o 190 normal, né? Que é o número da polícia, da Brigada Militar. Então, dá para ser feita a denúncia por aí. Tem o número 180, todas são ligações gratuitas, né? O 180, que é uma central de atendimento específica para violência doméstica, né, da mulher. Então, pode ser feito nesse canal também.
E esse ano foi disponibilizado pela Polícia Civil um número de WhatsApp direto, contato com a Polícia Civil, em virtude do grande aumento, né, que teve nos registros de violência doméstica. Se tu me permite, eu posso até... Por favor. Trouxe uma cola, né? Então, é da Polícia Civil, né, o número 519-8444-0606. Então, é um contato direto com a Polícia Civil pelo WhatsApp para fazer denúncias também, né? E qualquer pessoal da região, tá? Não é porque o número é 51 que só o pessoal da região de Porto Alegre, tá? Esse número é do Rio Grande do Sul. Isso. Então, se você precisar fazer alguma denúncia, pode usar esse WhatsApp. Tu pode repetir de novo, por favor? Sim. É o 519-8444-0606. Perfeito. E aí a pessoa, através desse canal, pode efetivar as denúncias. Isso aí. Tem alguma informação? Como é que funciona? O que ela precisa passar de informações? O quanto mais informações ela conseguir, melhor. O problema é que muitas vezes a gente sabe que elas não conseguem, né? Ou porque o agressor está muito perto, ou então ela realmente tem receio, né, de denunciar, tem vergonha. Mas o ideal, né, seria relatar o fato que está acontecendo, o nome e o endereço, né, um telefone, se conseguir, para que eles possam chegar até ela, né. Muitas vezes envolve agressão física, né, violência física forte, então tem casos que, né, eles realmente machucam, né, então daqui a pouco ela não consegue ficar na ligação, né, então se conseguir passar o endereço, melhor. Perfeito. E aproveitando também o gancho que estamos nessa questão da denúncia, as denúncias podem ser feitas diretamente nas delegacias também? Pode ser feito. Geralmente o que? Eles preferem, não digo que preferem as vítimas, né? Porque o estar cara a cara hoje é complicado, né? Elas sentem muita vergonha, então às vezes a denúncia vem disso, a distância do telefone, do número de WhatsApp. Mas claro, se sentir uma necessidade, né, pode ir diretamente na polícia, tanto a civil, a brigada militar está aí para nos ajudar, né, e a gente sabe que a mulher é a parte vulnerável, né, então tudo se encaminha para dar o maior apoio possível a elas, né. Tanto que nas delegacias, algumas delegacias, né, existe a Sala das Margaridas, né, que é uma sala de acolhimento específica para a mulher que é vítima de violência doméstica. Porque pensem que quando ela chega, né, na delegacia, vai registrar o BO, enfim, vai contar, né, o caso, ela já está totalmente fragilizada. Não tem uma pessoa como está bem nessa situação. Então é uma sala mais acolhedora, mais aconchegante, que foi feita específica, né, para as mulheres, né, que estão nessa situação de violência. Mas, como tu me pediu antes de eu falar dos canais de atendimento, de denúncia, existe sim, como é feito, né, o procedimento, tem a denúncia, a autoridade policial vai até o local, né, é constatado quando tem agressão, enfim, ela tem toda a questão do apoio, do acompanhamento, né, para a segurança dela, dos filhos, quando necessário. Então, se necessário, né, que dependendo do grau da violência, então tem a questão de levar ao hospital, o Instituto Médico Legal, para fazer o exame de corpo de delito, né. Depois tem o encaminhamento por um local seguro, né. O ideal seria sempre, né? O ideal. A gente fala em ideal, só que o ideal não seria a gente estar nem falando desse assunto. É né? verdade. Não então, precisaria. O ideal não é o nosso real, né? O ideal seria que, quando ela resolve denunciar, ela tenha pelo menos um lugar para se abrigar, né? Para sair, para poder sair debaixo, digamos assim, né? Do mesmo teto. A gente sabe que nem sempre de início eles vão sair, né? Então a gente, como mulher, né? Eu falo como mulher, a mulher que acaba saindo. Então, o ideal seria ela ter um lugar já, né, ou com um parente, com uma amiga, ou uma questão assim, só que nem sempre essa pessoa tem. Eu vejo que na grande maioria dos casos de violência, né, doméstica, não é só, mas é na grande maioria, é a população de baixa renda, né. Então, às vezes o pessoal vem de uma cidade para outra, então não tem contatos, né, com alguém, ou não tem aquela segurança, aquela intimidade. Então, essa pessoa não vai pedir para ficar na casa de alguém. Então, nesses casos também, é encaminhado, né, a pessoa para os... tem centros regionais na região, né, centrais de acolhimento. Então, essa pessoa pode ficar nesse lugar, né, esse abrigo, até que se resolva, né, a situação dela.
Muitas não denunciam porque tem medo por causa dos filhos, né? Ai, mas eu vou sair os meus filhos. Ai, vai parar no conselho tutelar. Ou então vão tirar meus filhos de mim porque eu tô abandonando a casa. Hoje tem muito disso ainda também, que era, né? Um tabu, né? Exato. Então elas podem ficar tranquilas porque não acontece isso. Então se elas forem encaminhadas para um lar seguro, um abrigo, né, como eu falo, na região que tenha, né, essa disponibilidade de abrigar ela, os filhos menores eles vão junto. Então eles não são separados, porque geralmente a violência doméstica não vai afetar só a mulher. A violência doméstica afeta os filhos também. E eles sabem, eles enxergam. Então se tiver esse perigo, né, digamos, da segurança, da integridade deles, eles vão juntos sim. Os filhos menores podem ir. Claro que dentro desses abrigos, né, existem algumas regras, né, específicas que você tem que seguir. Não se sabe o endereço, porque esse é exatamente o ponto, né? Não é divulgado para quê? Para que o agressor não consiga encontrar, né, a vítima. Mas, enfim, o telefone, elas não podem deixar, não podem, digamos, ficar em posse do telefone, porque sabem que ele vai ficar incomodando, vai ficar ligando, às vezes ameaça. Então tem algumas questões, mas com certeza, né, isso é bem provisório e é pelo período de tempo até eles constatarem realmente o que está acontecendo, né, e decretar as medidas de urgência ou não. Então é um lugar que elas podem se sentir seguras, elas vão ser acolhidas, não precisa ter medo. A autoridade policial acompanha, digamos que elas precisem voltar para casa para pegar uma vestimenta, uma questão de documento, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a pessoa tem que sair correndo de casa e não consegue levar nada. Então a autoridade policial acompanha ela para casa para conseguir pegar e ela fica sob proteção. Perfeito. E a questão jurídica, ela precisa ter um advogado dela, o próprio, durante os processos, porque Isso. tem alguns casos que vão para processo mesmo, Isso, né? Isso. Quando é analisado, né, essa questão, é feito um inquérito, é visto se realmente se enquadra nisso. Então, tem a questão judicial, né? Então, é o juiz que vai fazer o despacho das medidas de urgência, né? Não é na delegacia que é feito. Então, tem o devido processo legal. Mas isso é tudo, como diz, é medida de urgência. Isso tem que ser urgente. Então, sim, ele consegue fazer, digamos, que seja rápido. Ela é encaminhada, né, dependendo do caso ou não, como eu disse, a maioria é baixa renda, então se enquadra na questão da assistência judiciária gratuita. Né? Se for o caso, ela faz jus, é encaminhado para ela para ter a questão jurídica da separação de corpos, do divórcio, né? Depois tem a questão de guarda de filhos. Então ela é encaminhada, sim, né? Vai precisar, óbvio, né, de um advogado. Se ela tem união estável, tem que fazer a dissolução da união estável. Tem que ser, né, separado o casamento. Então, é encaminhado sim, né? Ela tem assistência gratuita de advogado, né? Mas ela tem que ter a certeza de que ela vai ser apoiada em todos os momentos. Então, não é só ali na denúncia e depois e agora o que eu faço? Ela tem um encaminhamento, ela tem assistência judiciária. Se precisar depois, né, rever essas medidas, ela vai ter. Então, ela tem que se sentir segura para denunciar. Às vezes, eu vejo que a maioria não denuncia exatamente por não saber. Então, é legal a gente saber e explicar isso para elas, né? Às vezes, você vê, né, sabe de uma situação, mas não sabe como proceder. Então, não necessariamente a vítima vai estar vendo essa entrevista. Mas pode ser um amigo, um colega ou um vizinho que sabe. Então, ele sabe como poder ajudar, né? Isso é interessante. E na pandemia a gente teve a questão de estar todo mundo o tempo inteiro dentro de casa. Claro que agora está um pouco mais voltando à rotina, mas teve o convívio diário e acredito que todas as denúncias e agressões e casos aumentou muito, né? Aumentou bastante agora na pandemia. O problema da pandemia foi que o isolamento acabou colocando o agressor confinado com a vítima, né? Então, não dá para sair, não tem como recorrer às vezes, né, para uma pessoa, e aumentou muito, né? No primeiro semestre aqui no Rio Grande do Sul, comparado com o ano passado, aumentou 24,4% os casos de denúncia, né? E a gente sabe que é muito maior esse número, porque a maioria não denuncia, né? Teve em estados brasileiros que aumentou 400%.
Meu Deus. Né? Foi o maior número que eu vi, busquei na fonte do Senado Federal. E realmente é apavorante esses números, né? São 13 feminicídios por dia. Então, a gente não pode se calar, né? A Lei Maria da Penha, ela veio para auxiliar, né? Para regular essa questão, digamos, da violência doméstica. Até deixa abrir um parênteses para explicar o porquê da Lei Maria da Penha. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? A Lei Maria da Penha tem esse nome, né, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma farmacêutica que sofreu violência doméstica por 23 anos. Nossa. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio e numa dessas o ex-marido conseguiu deixá-la paraplégica. Então tu pensa, né, por 23 anos ela teve todo tipo de agressão e ela acabou numa cadeira de rodas. E pensa quantas mulheres passaram a mesma... Não situações Estão tão passando. graves, mas passaram por situações de abuso, de... Exato. E agressão. estão passando ainda. Ela tem uma frase que é da Maria da Penha, ela diz assim que a vida só começa quando a violência acaba. E muitas não começaram a vida então, né? Porque vivem nessa questão da violência. É uma realidade, né? E ela teve um longo caminho para ver ele condenado. Foram 19 anos até conseguir a condenação dele. Ele foi condenado 6 meses antes de prescrever o crime. Que prescreve com 20 anos. Então, imagina a angústia dela, né? Por questões processuais, né? Ele recorria da sentença, tinha vários recursos, digamos assim, manobras, né? Para ir, digamos, fugindo da sentença, né? Da condenação. Então, em 2002 ele foi condenado, né? Por que se deu essa demora, né? Pensa, 19 anos, né? Depois, ela conseguiu a condenação dele. Por falta de legislação específica, né? Isso foi em 2002, a condenação. Em 2006 que foi sancionada a Lei Maria da Penha. Então, isso veio para quê? Para regular essa questão da violência doméstica, que antes não era tão clara, né? Na legislação, não tinha uma legislação específica. Então, isso é um marco, né? Que se comemora a questão da Lei Maria da Penha, né? Que foi no dia 7 de agosto de 2006. Então, para isso, o Agosto Lilás, e se comemora, né, o Agosto Lilás também, para marcar a data da lei. Perfeito. E também a gente percebe que depois disso se criou muitos mecanismos de facilitar o acesso da denúncia, da mulher se fortalecer, de perceber que não tá sozinha, de que não é uma vergonha nenhuma tu tá passando por isso, que tu não é culpada, que nem a gente falou antes. Não. Então... teve acesso, tem um acesso um pouco mais facilitado hoje, né? Em virtude dessa pandemia, muita coisa ficou difícil, né? Então, às vezes, tem essa questão, né, dela, ai meu Deus, né? Digamos que todo o cenário atual está contribuindo para isso. Claro que tá, né? O isolamento em si, né, que coloca o agressor com a vítima. Tem a questão do desemprego, então a falta de dinheiro também gera brigas, né? Tu tá em casa, daqui a pouco vai ingerir álcool, né, em demasiado, tem muitos que são usuários de drogas. Então, tudo isso contribuiu para um aumento da violência doméstica no tempo da pandemia. Mas, como teve muitas denúncias, ainda assim a gente sabe que o número é muito maior, né, porque a maioria não denuncia, empresas privadas e o governo mesmo criaram mecanismos para facilitar a denúncia, né? Porque às vezes a pessoa está em casa e não tem acesso a um telefone para poder ligar. Ela não pode sair de casa, não pode falar com uma vizinha, né? Existe isso hoje do cárcere privado, né? Em casa e com o marido, o seu companheiro, infelizmente. E é muito complicado a gente criticar, porque às vezes a gente não entende o que é por não viver isso. Então é abstrato, né? Só quem passa sabe a angústia que é isso, né? Então não tenham vergonha, né, de pedir ajuda. Vocês devem ter visto, né, que teve várias campanhas esse ano, em razão da pandemia também. Uma delas que foi falada é da máscara roxa. Não sei se chegou a escutar. Não acompanhei. Eu vi em alguns comerciais de TV também. O que é a máscara roxa, tá? As farmácias se credenciam nesse programa e recebem todo o treinamento para atender a mulher nessa situação de violência doméstica. Então, as farmácias, aqui em Farroupilha eu sei que tem as farmácias Rede Associadas
e tem uma outra que eu não consigo me lembrar o nome agora, mas as associadas eu sei que toda a rede está participando. Então elas têm um cartaz já na porta, né, que fala que é a farmácia amiga da mulher. Então nessa farmácia tu pode buscar assistência. Digamos, né, que a mulher não pode sair de casa, não pode telefonar, mas ela precisa de um remédio. Então ela vai na farmácia e ela vai pedir que ela quer uma máscara roxa. Então o pessoal da farmácia já vai estar treinado para entender o que significa isso. Então eles vão dizer que no momento não está disponível, mas eles vão ficar com o nome e os 2 telefones e o endereço dela para que quando chega essa máscara eles possam entrar em contato. E claro, é um canal direto, né, para denunciar. Então é uma forma, digamos, mascarada mesmo, e conseguir denunciar. Parecido com aquele do batom vermelho da mão, né? Tem o batom vermelho também. A mesma... Faz o X na palma da mão, com batom, ou quem não consegue, com uma caneta, e fala a mesma coisa, e, né, aquele X vermelho, os funcionários vão estar treinados a entender que aquilo significa um pedido de socorro. Então, eles vão proceder para conseguir auxiliar ela. É uma forma muito legal, assim, de conseguir, né, fazer com que elas peçam ajuda. Às vezes elas têm medo, né? Eles não tiram o olho de cima, né? Digamos assim. Então, isso veio para auxiliar. Já quero deixar bem claro que não é propaganda para empresa nenhuma, mas eu vou trazer um exemplo, né, que tá atual e eu achei muito, muito legal que as pessoas têm que seguir o exemplo, né? Quem tem a possibilidade. Um exemplo foi o Magazine Luiza, né? Que criou dentro do site deles, na plataforma, um botão, né, que quando tu clica, enfim, te direciona para a denúncia. Então, digamos que você está lá fazendo uma compra num site e aí, ao mesmo tempo, né, é uma forma de não parecer, né, é uma compra normal, tá olhando o site, mas que quando tu clica ali, tu é direcionado para um chat, enfim, para o canal de atendimento de denúncia, que é direto com o 180 também. Legal. O Facebook também tem isso, né? Na plataforma, na ajuda do Facebook, tem lá se tá precisando de ajuda, se tá passando por algum tipo de violência doméstica. São vários mecanismos que esse ano vieram muito forte, né? A questão da violência doméstica, o Agosto Lilás, não é só no mês de agosto que a gente tem que, né, se conscientizar disso, né? Que existe violência, a gente tem que ajudar da forma que pode, que consegue, mas em si o ano todo, né? É um mês que vem para a campanha, mas isso ocorre todos os meses, todos os dias, né? Cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Então isso é muito, muito, muito grave. Teve uma outra campanha que foi uma parceria do Instituto Avon com a Uber. Eles criaram também um canal ali, um número de WhatsApp, onde quando acessa é um chat. Então, a pessoa relata o que está acontecendo, né? Eles fazem análise de risco. Se realmente ela está em situação perigosa, né? Eles indicam um local, como esses centros de acolhimento, né? Um abrigo para ela. Se ela não tem como ir, o Uber faz uma corrida de graça para ela e leva até lá. Nossa. Porque é uma parceria. Então, claro, são empresas, né, que criaram um mecanismo para auxiliar. E isso veio muito forte esse ano, em razão do aumento, né, de casos, de denúncias que teve de violência doméstica. E, infelizmente, continua a ser muito, né? Mas é uma coisa que a gente tem que batalhar muito. A Comissão da Mulher Advogada também tem projetos em cima disso, né? Esse ano ficou um pouco prejudicado por causa da pandemia, né? A gente fazia encontros, né? Tem encontros aqui na subseção, tem encontros na estadual, em Porto Alegre. Então, a gente sempre tenta buscar o melhor, né, nessa questão de violência doméstica. Isso não é aceitável, é inadmissível. Perfeito. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Quero pedir para a doutora Angélica, então, deixar um último recado. Se puder repetir o número novamente, todos os números de denúncia. Gente, peguem uma caneta, anotem esse número. Pode ter alguém do seu lado que está passando por uma situação que você precisa fazer uma denúncia. Não custa deixar esse número anotado no celular e passar para alguém que precise também. Obrigada. Mulheres, vocês não estão sozinhas, tá? Realmente vocês não estão sozinhas. Tem grupos de apoio psicológico. Vocês podem contar com esses canais de denúncia. O 190, então, da Polícia Militar. O 180, que é essa central de atendimento,
né, para as vítimas de violência, e esse canal direto disponibilizado pela Polícia Civil, que eu vou repetir o número então, que é o 51984440606. Perfeito, então eu te agradeço por todas as informações, por falar tantas dicas de maneira fácil de denúncia. E, gente, se você tá em casa, tá passando por isso, não sofra, não passe por isso sozinha, busque ajuda. Se não tem condições de denunciar, você tem de falar com alguém, busque um desses mecanismos de fácil denúncia. E você não precisa passar por isso, não é sua culpa e não é vergonha nenhuma. A gente tá aqui para aplicar sororidade, se dar as mãos e se ajudar. Então, contem com o apoio da gente, contem com o apoio da delegacia. E não fiquem passando por isso. Vocês merecem o melhor e vocês não merecem estar na situação que estão. Muito obrigada por terem acompanhado a gente e até o próximo programa.